Quais são os possíveis conflitos de interesse? Nenhum interfere com a aula. Agradecer, vocês podem ver que eu não sou Alexandre Godoy. Alexandre Godoy, por questões pessoais, não pôde vir. E aí eu agradeço o convite para falar das fraturas do maléolo medial cominuta. E é legal falar disso porque é uma lesão rara. Até perguntei, vocês querem que fale disso mesmo? Porque é uma lesão incomum. Ela é incomum porque eu gosto da classificação do Log-Hansen, ela não é perfeita, ela não classifica todas, mas eu acho que ela me ajuda a entender a lesão. Quando você vê os mecanismos, você tem esses 4 mecanismos: supinação, rotação externa, supinação, adução, pronação e rotação externa, pronação, abdução. Nesse mecanismo, que equivale a 60%, que é rotação, supinação, rotação externa, a fratura do medial é por avulsão. E por avulsão não é comum fazer cominução. Nos outros 20%, que são os mecanismos em pronação, então nós estamos falando de quase 80%, também o mecanismo é por avulsão. E a avulsão não é comum fazer a cominução. Então, se eu olhar isso aqui, nesse caso, aqui é uma fratura tipo B, a supinação, rotação externa, você vê, é por avulsão. Você vê aqui também a pronação, rotação externa, avulsão. Então, só para falar, bom, e daí como é que trata isso? Tenho 2 opções para as fraturas em avulsão. Eu posso tratar com parafuso de tração, ou parafusos, na verdade a gente usa 2, ou a banda de tensão. Bom, qual dos 2 usar? Qual é melhor? A verdade é que trabalhos vários já mostraram que eles são equivalentes. Então, na maioria dos casos, por avulsão, você vai usar um parafuso ou a banda. Se você for usar o parafuso, algumas dicas cuidado com o local da inserção, onde entram esses parafusos. Esse estudo mostra, ele divide a região do maléolo medial em áreas seguras ou mais de risco em relação ao atrito com o tendão do tibial posterior. O tibial posterior fica nessa região aqui. Se você não tomar cuidado com o ponto de inserção do parafuso, que você pode ter uma zona mais segura, aceitável ou de risco, pode haver lesão do tendão ou tendinite. Então, essa parte mais anterior, que é o colículo anterior, isso aqui é chamado colículo anterior, e essa é a região do colículo posterior. No colículo anterior, é seguro colocar o parafuso, 0 risco para o tendão. Cuidado quando você vai colocar o segundo parafuso, que ele tem que estar, a gente fala colículo posterior, não é. Se você vier muito no colículo posterior, fica muito próximo ao tendão. Então, ele fica quase que no sulco intercolicular, próximo, então, aqui da borda do colículo anterior, do final dele. Então, toma cuidado com isso aí na hora de colocar os parafusos. Outra coisa é a direção do parafuso. Aqui estou falando em fraturas não cominutas, tá? Se observar, existem fraturas mais horizontais e menos horizontais, mais oblíquas. Isso muda um pouco a entrada, a direção do parafuso. Os mais horizontais, a fratura horizontal, o parafuso ele entra realmente pelo colículo, lá embaixo, para ele ficar o mais perpendicular possível à linha articular. Se ele é oblíquo e você entrar aqui, você pode causar forças de cisalhamento. Então, o que acontece? Na oblíquo ele entra um pouquinho mais medial, então permitindo ele entrar perpendicular. Então, ele já não é tão no colículo assim, ele é um pouquinho mais medial. Essa é uma lesão que não é tão comum, mas tem que ter cuidado, que é quase que uma avulsão do colículo anterior. Se você olha aqui, às vezes ele passa despercebido. Cuidado, se você não fixar isso aí, você pode ter uma instabilidade residual do tornozelo. Porque se olhar aqui, às vezes não parece a fratura, mas é isso aqui. E óbvio que se ele é uma lesão anterior, a direção dos parafusos vai ser de anterior para posterior. E a banda? Lembra que eu falei? Na maioria dos casos não tem diferença banda ou parafusos. Mas, se o fragmento ele é pequeno, o parafuso pode fraturar ou não conseguir pegar isso aí. Então, a banda é mais segura em fragmentos pequenos. E outra situação que a banda tem vantagem em relação ao parafuso é a situação da osteoporose. Então, se tem um tornozelo mais osteoporótico, vale a pena, mesmo num fragmento um pouco maior, colocar a banda, que o parafuso pode fragmentar, então, o maléolo medial.
Existe fratura por avulsão com cominução? Existe, por isso que pediram para falar sobre isso. Esse aqui, ó, pode ter essa pequena fragmentação medial. Praticamente não interfere com a sua redução, nem com a estabilidade. Então, banda seria uma das primeiras opções, porque a própria banda ajuda a estabilizar esse fragmentinho. E, se for colocar parafuso, é melhor pôr parafuso de posição e não parafuso de compressão, para você não correr o risco de esmagar esse fragmento, extruir, né? E aí ter uma redução inadequada. Se a fragmentação ela é mais importante, como esse caso, aí com certeza a melhor opção é a banda. Existe cominução muito maior, que aí você já fala, mas será que é maléolo ou será que é pilão, né? Então existem grandes fragmentações também, como você pode ver nessa lesão exposta, aqui, vê a fragmentação que você tem nessa região medial. Então ele vai precisar ser reconstruído. Nesses casos a gente faz tomografia, e o que chama a atenção na tomografia é quase que uma fratura biplanar. Você olha no AP, ela tem isso aqui, mas se você olhar por aqui, tem fragmento que quer cisalhar. Não estou falando desse, que é o posterolateral, mas aqui, ó, tem um fragmento aqui que cisalha aqui. Fragmento que cisalha quer e pede para a placa de suporte ou a placa anticisalhante. Então você vai entrar com uma combinação de osteossíntese. Precisa ter uma placa de suporte nesses fragmentos posteriores mais cominutos. Tá? E aqui no caso foi feita uma combinação da placa de suporte mais a banda de tensão. Então eu suporto os fragmentos para ele não cisalhar e aquele traço horizontal do maléolo fixa com a banda de tensão. Esse outro caso aqui também você vê uma cominução importante aí do maléolo medial, também discutível, pode até parecer pilão. Você vê que o maléolo medial tem aquele padrão de uma fratura mais horizontal nesse plano e esse traço aqui é a mesma fratura. Então, o que a gente fez nesse caso? Tem que ter placa de suporte. Tem fragmento, tem bloco cisalhado, tem que ter placa de suporte. Nesse caso, a gente combinou com parafusos de tração. Isso aqui é uma cominução que engana. Precisa tomar um certo cuidado com esse tipo de fratura. Ele não é bem pode ser cominução, mas na verdade é uma fratura que engana. Porque você olhando isso aqui, parece um padrão de supinação, rotação externa convencional, com o traço horizontal aqui. Mas se você olhar esse oblíquo aqui, você vai ver que tem uma coisa aqui atrás. Então a verdade é que ele é um traço, tem esse traço horizontal, mas ele também segue com aquele segmento que cisalha póstero-medial. Então, fragmento que cisalha precisa de placa. Então aqui você vê, né? Então ele tem esse traço mais esse aqui. É uma combinação, então ele é uma cominução. Isso aqui engana, porque na hora que você olha essa fratura, parece uma fratura simples, que 2 parafusinhos vão resolver, não resolve, porque esse fragmento aqui precisa ser anticisalhado, e aí o traço horizontal eu posso tratar com a banda. Cuidado, né? Essa outra que engana, se você olhar isso aqui, parece uma fratura simples aqui, até tranquilinha, né? Mas na hora que você vê uma oblíqua aqui, ó, dupla linha aqui. Dupla linha significa esse maléolo não é um maléolo simples, ele é um maléolo que vem aqui para a parte posterior. Se você olhar aqui nessa tomografia, você vê que ele tem uma parte posterior e o quê? O fragmento que cisalha. Então precisa tomar cuidado com isso. O fragmento cisalhou, placa, parafuso de tração. A última situação que pode levar à cominução é a supinação-adução. Por quê? Esse mecanismo em adução, ele quebra o fragmento do maléolo medial em impacção, só que ele provoca afundamento dessa região, como nesse caso. Né? Quebra transverso à fíbula, traço oblíquo, ele afunda exatamente essa região aqui, que é o que pode ser visto na tomografia também. Então, fragmento que cisalhou precisa ser anticisalhado com placa de suporte. Qual a diferença? É que aqui eu preciso desafundar isso aqui, é igual o planalto tibial.
Você tem que trabalhar esse canto aqui pela fratura, desafundar, se ele é pequeno, o afundamento não precisa enxertar, fixa, placa de suporte, parafuso e tração. Se houver, aqui também é um mecanismo de supinação, adução, grave, né, tanto que leva a uma fratura exposta, veja o grau de impacção dessa região, como pode ser observado aqui na tomo também. Então não adianta só fixar aqui, tem que fazer a desimpacção do fragmento e colocação de enxerto nessa região, e evidente a placa de suporte. Então o que é importante, fraturas não são frequentes as cominutas, na avulsão, tração e banda, elas são iguais. Parafuso de tração, precisa tomar cuidado com o ângulo de entrada e o ponto de entrada, colículo anterior e intercolicular. Banda de tensão pode ser usada na cominução menor. Cominução maior, que envolva aqueles fragmentos que cisalham, tem fragmento cisalhado, tem que pôr placa de suporte e aí combinar ou com parafuso de tração ou com a banda. E na supinação, adução, aqueles traços mediais, que tem um traço oblíquo longo para vertical, tem sempre impacção medial. Então tem que ser corrigido isso aí também. Muito obrigado.